Olá! Estamos de volta aqui ao Doses Milionárias, no espaço Gerontologia Prática. Sejam todos bem-vindos, quem está nos assistindo. E hoje eu propus da gente falar sobre um tema super importante, que a gente tem ouvido falar aí, né, na TV, nos documentários, nos filmes, em todos os meios de comunicação, sobre essa questão do prolongamento da vida humana. Então, a gente hoje já não imagina que vamos morrer por volta dos 75 anos. Nossos avós, quando tinham 75 anos, eram muito idosos, né? Mas a gente hoje já sabe que vai passar dos 90. E os nossos filhos, muito provavelmente, vão passar dos 110. E a gente vai chegar até os 120 anos muito em breve, né? E o tema de hoje é a questão de projetar cidades que possam atender esse tempo todo de vida que a gente fica aqui. Porque imaginem, né? É um tempo enorme, né? Mais de 100 anos. Vamos querer continuar ativos, vamos querer continuar trabalhando, vamos querer ter acesso à saúde, vamos querer circular pelas cidades. Isso é uma questão até de um direito humano. Então, a gente vai falar de cidades projetadas para se viver 120 anos. E eu estou aqui com a Clara, da Canto Arquitetura, que também trabalha nessa área de acessibilidade, é uma super especialista e a gente vai bater um papo bem legal aqui, tenho certeza que vocês vão aprender muito. Então, seja bem-vinda, Clara. Obrigada, doutora Juliana. Fiquei muito feliz com o convite. Para a gente conseguir conversar, né, sobre a arquitetura, mas também sobre o urbanismo, né? Como a gente vê essa cidade que a gente vive, que a gente convive e como podemos fazer ela ser melhor. Como a gente fazê-la ficar... Nós temos uma cidade que tiveram, os meus pais deveriam ter e que em breve eu vou precisar, né? Então é um momento da gente iniciar, né, com urgência, com certo atraso, de pronto atendimento aos idosos e também projetos aí que possa atender a seu comentário sobre ser um início um pouco atrasado, porque, né, a gente estava comentando aqui antes da gente entrar ao vivo, que a gente que é da área da gerontologia, eu que estou há 25 anos na área, 25 anos atrás, eu já sabia que em 2050 a gente teria mais de 30% da brasileira idosa, com 60 ou mais anos. Então, a gente já sabia da inversão da pirâmide populacional. E nós já planejávamos medidas, ações, já conversávamos sobre isso, enfim. Tanto que em 2005, no Congresso da Associação Internacional de Gerontologia, surgiu a ideia do Guia Cidade Amiga do Idoso, que é um guia da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente já fala disso há muito tempo, né? 2005, quase 20 anos atrás, né? Mas a sociedade não, né? Parece que a sociedade ainda está, aqui no Brasil, ainda está começando a entender essa questão do envelhecimento. Eu acho que está começando a ver o velho, deixar de ver o velho estereotipado, né? Aquele que é doente, que é dependente, e ver um velho possível de ser feliz, de ser saudável, né? E o ambiente, ele influencia demais nisso, né, Clara? Do idadismo, a gente vê as atrizes, né, Suzana Vieira, a Garota de Ipanema, todas lindas, maravilhosas, né, apesar de uma idade já mais avançada e em plena atividade, né, lindo e fazendo muita coisa nova, ainda inovando, né, isso ainda nos surpreende, né, nos surpreende. E então, mas estamos tendo provas de vir. E realmente as pessoas estão vivendo mais e querendo usufruir, né? Sim. Não temos mais as vovozinhas fazendo as bolo. vovós agora querem viajar, querem ir para a Europa, teatro, querem trabalhar, exatamente, porque querem ou porque precisam ainda complementar a renda, né? Sim. Mas querem estar ativas.
os homens aí fazendo jiu-jitsu, né? Tem um tio que lutou jiu-jitsu esse fim de semana. Então, assim, mudou, mas a cidade ainda não está acompanhando, os lugares ainda não têm acessibilidade, né? Que é um tema que eu falo tanto. E a gente precisa pensar isso. Então, a acessibilidade é uma urgência para todos, né? Tanto para a pessoa com deficiência, quanto para o idoso saudável ou o idoso que ainda está super bem, mas que tem suas limitações de acordo com a idade, né? Que vai avançando, vai perdendo massa muscular, vai tendo um AVC, vai ter alguma questão cardíaca. Então, as perdas vão se acumulando. Mas, como fazemos isso, né? Como fazemos essa cidade? Esse é o grande desafio, né? Claro. Como que a gente vai construir essa cidade amiga do idoso, né? Porque aí a gente não fala também só da arquitetura. A gente precisa de uma geroarquitetura que contemple as outras áreas necessárias para a cidade ser amiga do idoso. Por exemplo, dentro do guia da OMS, a gente tem lá a questão do trabalho, então possibilitar que se fique no mercado de trabalho até mais tarde. A gente tem a questão do acesso à saúde, a questão do acesso à educação, porque muitas pessoas vão estudar depois dos 60 anos, depois que já criaram os filhos, enfim, né? Mas a gente tem, como você falou, essas limitações, né? Cardápio de restaurante, para mim, já é uma limitação. Sim. Eu estava de férias na praia agora, há uns dias atrás, e eu fui jantar num restaurante que o cardápio tinha uma letra enorme. Eu amei, até postei no Instagram, dando os parabéns para o restaurante, porque eu não precisei colocar o óculos para ler, porque geralmente é uma letrinha pequenininha. Então, são muitos detalhes que as pessoas não pensam. Quem está construindo as políticas não está pensando nesses detalhes, né? E fica só naquela coisa, vamos botar rampa, vamos obrigar a contratar uma cota de pessoas idosas nas empresas. Mas essa empresa tem condições, o espaço físico dela tem condições de receber essas pessoas? Bom, sobre isso, né, eu fiz um curso de certificação em economia prateada na Unicer, que é a Universidade do Idoso aqui de Brasília, né? Eles têm cursos fantásticos, um programa ótimo, e os meus coleguinhas eram pessoas 60 mais, 70 mais, 80 mais. E a gente trouxe essa discussão que tinha uma empresa contratando 14 pessoas para trabalhar. 14 idosos para trabalhar. Por quê? Porque eles são atenciosos, eles trazem aquele acolhimento, eles, né, dá aquele gostinho de casa de vó. Isso, né? Gostam de dar atenção. E é o que a gente quer na hora de parar num café, né? Você ser bem atendido, você ter uma empatia, né? E a gente sabe que os jovens muitas vezes não estão muito ligados nessa parte assim, do aconchego. É na velocidade, é a modernidade, mas não nesse aconchego. Só que aí veio essa discussão. Tá, legal. Nós queremos, porque é um desafio, nós queremos, porque eu preciso complementar minha renda, mas eu não consigo passar 8 horas em pé num lugar. Eu não vou ficar descendo escada para ir no sanitário. Eu preciso continuar minha fisioterapia, fazer minha atividade física, ir ao médico. Então, assim, precisa desse ajuste ainda, né? Isso. Então, assim, os empresários começaram a perceber que o idoso pode contribuir para a economia, né, do local, mas precisa ter esses ajustes. E também para esse público idoso, né? Que o dinheiro... Hoje a gente sabe que, se olhar ali pela questão da divisão de recursos, né, no Brasil, os idosos concentram essa renda, né? Eles têm o poder aquisitivo. E eles querem consumir e muitas vezes não conseguem consumir. Porque não tem o serviço, Porque né? não tem o serviço. Então, assim, uma dica para os empresários. Fiquem atentos, né, ao mercado prateado, à economia prateada. Eles têm dinheiro, eles querem viver, eles querem curtir, e a sua empresa tem que se adequar, tanto no cardápio. Eu vi uma pesquisa em Nova York, que eles fizeram com os idosos, para tentar deixar Nova York, que é uma cidade, né, bem barulhenta, grande. Né? Como eles poderiam acolher os idosos? Porque as pessoas também estão envelhecendo lá, e eles não querem que essas pessoas vão embora da cidade. Que é um movimento... Que é bem comum de acontecer, bem comum, né? De sair do grande centro e ir para a cidade pequena. Isso. Aí, uma coisa que eles falaram era isso, sobre letras dos cardápios serem grandes, sobre ter porções menores de alimentos,
Nossa, essa é muito legal. Ter descontos especiais, principalmente em horários que a maioria ali que está trabalhando e vai almoçar todo mundo lá porque está no trabalho. Aquele horário, sei lá, das 3 às 5, fazer um desconto especial, um convite ali pro idoso, né? Vir. Também, outro relato que eles fizeram é assim, que eles querem poder circular pela cidade e aquela farmácia que ele vai todo dia, que ele possa oferecer um copo d'água, uma cadeira, um acolhimento. Porque a gente sabe, o idoso, para ir da casa até ali a farmácia, tem um desgaste físico, né? Sem dúvida. Principalmente se a gente não tem vegetação, né? Arborização. E a gente já sabe que a acessibilidade é difícil das calçadas, né? Que não são muito caminháveis. Então, esse cuidado mínimo, sabe? De você ter senta aqui, toma uma aguinha. Só isso já dá um refresh para a pessoa continuar a jornada, né? Sim. E a pessoa consumindo. Sem dúvida. Né? Que ela vai sair com uma sacolinha. Eu já comentei sobre isso. De economia prateada. E, né, a gente até comentou que quanto mais velho a gente vai ficando, mais maduro, para a gente não usar a palavra velho. Então, quando vai ficando. E os serviços, eles são parecidos. Então, como que você vai fazer a sua empresa se diferenciar da outra empresa? Oferecendo esse a mais aí, que acolha esse público exigente, que vai topar pagar mais caro pelo seu produto, porque tem condições, já não tem mais filhos, né? Despesa escolar é uma fortuna, quem está aí nos assistindo e tem filho sabe, né? Então, já não tem essa despesa. Então, ele está gastando dinheiro com ele, né? Então, é claro que ele vai fidelizar na empresa que ele se sentir bem acolhido. E 30% da população, assim, já ouvi pessoas me falar, mas é 30% da população e os outros 70%. E eu falo, gente, se os outros 70% tem adulto, tem adolescente, tem criança, tem bebê. Então, 30% é muito. É muita gente. É uma quantidade enorme de pessoas. E pessoas que estão fornecendo ainda renda para a sociedade, nem que seja por meio da aposentadoria. Né? E a gente não vê banheiro em farmácia, né? Eu tenho uma amiga, quando a gente vai sair, vai para show ou vai para alguma coisa, a primeira coisa que a gente olha é onde que é o banheiro para a gente comprar a cadeira mais próxima. Então, assim, a gente começa a ter umas manias, né? Querer conforto. Você não quer atravessar o estádio inteiro, se caso você precise ir ao banheiro, né? Na farmácia, geralmente, não tem banheiro. Sim. Né? Você falou sobre crianças, adolescentes, me veio uma outra questão, né? A importância dessa intergeracionalidade. A importância do idoso ter os espaços públicos da cidade para essa convivência, né? Como é importante ele sair de casa, né? Eu fiz um estudo grande sobre desemparedamento da infância, né? Nossa, a gente tirar as crianças de casa, de dentro de casa, e desemparedamento em casa por questões de segurança, de acessibilidade, de clima. E como é importante ele poder descer, se ele mora num prédio, ir ali naquela pracinha e ver a criança brincando, né? Ver o movimento dela, ver o cachorrinho pulando, ver um passarinho, colher uma fruta do pé. Como isso traz vida, né, para o idoso. Então, assim, a cidade precisa propiciar esses espaços. E até nessa pesquisa de Nova York, um dos pedidos era que tivesse mais bancos pela cidade. Então, assim, no caminhar, que tivesse mais bancos com braço. Olha que interessante. Muito. Aí você que é ergonomista... Lembraram dos braços, que bom. Você que é ergonomista vai poder falar bem sobre isso. Porque não basta ter bancos, né? Tem que ter bancos que a pessoa consiga sentar, levantar, apoiar, encostar. Realmente ter um conforto, né? Às vezes na rua, mal-estar, então ela tem que sentar confortavelmente, né? Sim, sim. Não adianta ser aquele banquinho que não tem encosto, não tem braço, não tem nada, né? Inclusive, esse tipo de banco bem desestruturado, hoje é uma tendência, né? Inclusive, bancos com acessórios a mais para que não fique tão confortável, né? Pois a gente chama de arquitetura hostil, né? É aquela arquitetura que não é para o mendigo não ficar
né? Para o homem que mora na rua não ficar, para os jovens não ficarem ali bebendo, fumando. Então a gente tem colocado a cidade num lugar assim de triste, né? Uma cidade hostil, que é o termo correto. E nessa cidade hostil não cabe um idoso, né? Sem dúvida. Então, assim, como a gente vai tornar essa cidade mais gentil? Interessante isso, né? Porque fica assim, um conflito, né? Entre, vou diminuir o número de jovens ali acumulados naquele canto, naquele banco, por conta da violência. Mas aí eu vou tirar o espaço que seria confortável para idoso. Então, é uma série de conflitos, né? Na década de 60, teve a Jane Jacobs, que é uma escritora, assim, muito importante no urbanismo. Ela já trazia esse aspecto da importância da gente ocupar os lugares públicos, porque quando a gente não ocupa que a violência acontece. Faz todo sentido. Então, às vezes, a gente fala assim, ali, olha, naquela praça, à noite, só tem pessoas fumando e não sei o que. Mas cadê o resto da população? Por que as crianças não estão brincando no parquinho? Por que você não desceu para fazer academia ali embaixo? Levar seu cachorro para dar Levar uma o cachorro. volta. Então, quando a gente ocupa esses espaços, a criminalidade sai. Ou pessoas que querem fazer coisas que não são muito adequadas, né, numa vida comunitária, também não vão procurar aquele espaço, né? Então, a arquitetura também é uma forma de diminuir também a violência, né? Então, contribui para essa questão. A arquitetura tem que trazer as pessoas, né? É verdade. E daí a gente tem também, até nessa questão da arborização, né? Uns espaços com mais arborização são mais agradáveis. Então, se a gente pegar a cidade de Brasília, o plano piloto foi desenhado em unidades de vizinhança. A ideia, né, do Lúcio Costa é que era a pessoa que morasse naquela, sei lá, quadra 308. Ali ela teria o clube, a igreja, teria a padaria, teria a farmácia, teria a escola, teria o teatro, teria tudo ali pertinho e ela poderia resolver a vida dela. Se ela quisesse uma escola diferente, ela ainda conseguiria caminhar um tanto para a quadra ao lado. Tem a questão da arborização, temos esse privilégio, né, de quem mora no plano piloto ter essa arborização. Mas, assim, infelizmente, isso se restringiu às pessoas a norte, né? Quem mora no lago já tem uma dificuldade dessa vida comunitária, né? Muito. A vida é ótima dentro das casas, que tem pomar, que tem o macaquinho que pula, mas ela não consegue sair e conviver com a vizinha fora, ou ir à padaria. O que é péssimo para a pessoa idosa, né? Cansei de atender idoso completamente isolado dentro de uma mansão, por exemplo, né? Não tem contato com o vizinho, com ninguém. Né? Porque o lago, ele não propicia mesmo essa integração, ele propicia isolamento. Eu lembro de um cliente meu que eu convenci ele a se mudar para um apartamento, né? Porque ele ficou viúvo, então ficava ele, as cuidadoras, as acompanhantes que ficavam com ele para ajudar nas tarefas do dia a dia, já tinha mais de 90 anos, e a casa enorme, né, extremamente subutilizada. E aí, né, seu Zé, por que o senhor não se muda para o plano piloto, né? Ah, não, mas eu já estou no fim da vida. Eu falei, que fim da vida, que nada. Passou do 100, né? Então, a gente já está muito paciente centenário. E aí ele mudou para a Asa Sul e isso fez uma diferença enorme na qualidade de vida dele. Essa questão de poder descer as crianças no parquinho, tinha uma escola perto do apartamento, as crianças entrando e saindo, né? A criança faz barulho, então é interessante, né? Dar um movimento para o local. E essas questões, eu acho assim, que quando a gente fala da parte de sustentabilidade, que a gente está falando muito de ecologia, né? Eu acho que às vezes se esquece de incluir o ser humano dentro dessa ecologia. Se a gente ficar preocupada com a planta, vamos ter mais porque vamos poupar carbono, não sei o quê. Mas não se inclui, às vezes, a pessoa dentro disso, né? Porque se a pessoa estiver num ambiente que ela não utiliza, que ela não interage, isso não é sustentável para a vida dela. Rotina, cuidadoso. Eu falo para as famílias, olha, a gente vai fazer aqui uma rotina que vai ser sustentável. Mas o que a senhora quer dizer com sustentável? Sustentável quer dizer que todo mundo vai conseguir fazer as coisas, né? Então, é uma ecologia. Nós somos animais, a gente está dentro
disso, né? E isso às vezes não é pensado, né? Então se faz, por exemplo, um bosque maravilhoso, não põe um banco, né? Não põe uma mesinha de xadrez, uma coisa que tente chamar as crianças e os idosos, né? Sim, e quando você fala em sustentabilidade, né, é importante a gente pensar também que a sustentabilidade, a gente muitas vezes fala, é o verde, né? É ter o verde, mas não só isso, né? Esse cuidado Sim. na agenda de 2030, né? Esse cuidado com a pessoa. E, inclusive, sobre a questão da cidade inteligente, né? De você ter uma cidade inteligente. E também que o idoso é uma pessoa vulnerável, né? Entender essa completude das coisas. Tem que trazer isso para os meios de comunicação, né, Clara? Explicar essa questão da amplitude do termo sustentabilidade. E uma outra questão, né, muito assim, para esse deslocamento, né? É como o transporte, por exemplo, na cidade acontece. Né? O idoso muitas vezes não quer mais dirigir, ou a família até impede de dirigir, né? Por questões. Mas, por exemplo, a minha pessoa super atualizada, mas assim, é difícil. É difícil cadastrar lá o cartão, é difícil pedir, gera uma insegurança às vezes, né? Então, talvez um ônibus fosse melhor. Mas o ônibus é aquele degrau gigantesco, né? Então, assim, algumas soluções aí de tecnologia assistiva, tal, né? Que poderia auxiliar para quando você quer receber. Pensa, o idoso, né? Tem que ter um ponto perto da casa dele também, para não ter aquele deslocamento muito sol. De pessoas que pensam públicas. Discute essas necessidades, né? Então, assim, tem se discutido muito a mobilidade no DF. Mas será que o idoso tá sendo ouvido ali? Porque ele ainda, né? Uma parte da sociedade, o estereótipo do idoso que não vai sair sozinho de alguém segurar, para ajudar, porque ele não pode. Porque muitos idosos com idade bem avançada hoje em dia moram sozinhos e saem sozinhos. Agora, você tem que propiciar a manutenção dessa autonomia deles, né? Dessa independência e dessa autonomia. Se você continuar fazendo projetos sem pensar nessa questão de que é hostil, né? Para o idoso, um local que ele não consegue acessar, o uso de uma tecnologia, até mesmo o design de interfaces, né? Quem fez o design do Uber não pensou que podia ser usado por um idoso, né? E os aplicativos, em geral, não pensam isso, são todos mais complexos. Minha mãe não consegue chamar um Uber também. Então, a gente precisa quebrar o estereótipo que a gente tem do velho doente dependente e passar para o velho que está na sociedade, que está trabalhando, que está ativo. Senão, a gente não consegue mudar a cabeça de quem faz as políticas, né? Sim. Eu estive numa conversa sobre acessibilidade cultural. E daí o pessoal cego estava trazendo uma questão que eles gostariam de ir ao teatro, mas os horários que o teatro acontece não são favoráveis, porque normalmente é à noite. Eles moram na, sei lá, cidades satélites e tal. E daí, para eles saírem, irem para voltar, então é muito grande. Então, que existe já um projeto que pega essas pessoas nas casas, leva e traz de volta. Isso possibilita, né, o acesso. Mas assim, deveria até ser um projeto maior, isso para realmente atender mais. E daí eu trouxe essa ideia pensando no idoso. O idoso, pensa, se ele tivesse esse transporte público, né, qualificado, e fizesse com segurança isso, que ele ser buscado em casa, peça e voltar em segurança. Então, assim, são muitos detalhes em muitas áreas que precisam ser pensadas, né, para que a gente consiga ter uma idade avançada saudável, né?
E a gente só consegue fazer isso colocando as pessoas para conversar, os profissionais para conversar, né? Porque o pessoal da arquitetura tem uma contribuição do design, quem é da saúde, eu falo para o pessoal, as pessoas. Então, o pessoal da arquitetura, da saúde, para que tenha esse papo, a gente contemplar todos esses pontos, né? A área de trânsito é uma coisa desafiadora. Preciso se pensar. E aí, as pessoas também já me perguntaram, sempre que eu vou fazer sobre determinado assunto, uns dias antes, as caixinhas de perguntas no Instagram, e as pessoas vão fazendo perguntas, às vezes eu leio as perguntas aqui, daqui a pouco vou ver algumas aqui, e aí a pessoa estava me falando assim, mas a gente, será que quem está fazendo, por exemplo, Uber, não está pensando só no jovem, né? Porque você que tem 40 e pouco, daqui a pouco você vai ser idosa, mas você já sabe mexer em tecnologia. Uhum. Pois é, mas só que assim, a gente tem que pensar que nós estamos num período de transição. Muito tempo na sociedade, pessoas que não sabem. Muito tempo, as pessoas que têm mais de 60 anos, a grande maioria não sabe, tem dificuldade, né? E essas pessoas vão viver até 100 anos. Então, a gente tem aí um período de transição que as empresas não podem ignorar. Na hora que elas estão fazendo essa parte aí planejamento do negócio, né? Eu vi um podcast com a Cristiana Arcangeli, que é uma mega empresária, né? E aí ela estava comentando isso, que o bobeira, né? Com essa do a gente está num período de transição, as pessoas não sabem mexer com tecnologia, né? E faz todo sentido. Por exemplo, um hospital todo tecnológico hoje em dia. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer um break, então, gente, que está com problema na imagem. Aprendizado, motivação, histórias de sucesso, Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Voltamos, gente. Tivemos um problema técnico aqui bem no meio da minha história. Então, eu vou retomar aqui a história do podcast da Cristiana Arcangeli que eu estava falando, né? Então, a gente estava falando do tempo de transição, né? A gente ainda vai ter pessoas na sociedade que não são íntimas da tecnologia por um bom tempo, né? Então, não adianta a gente pensar assim, eu vou criar um serviço, um aplicativo ou qualquer tecnologia só para as pessoas jovens, porque você está perdendo uma parcela da população aí que, como você falou, tem condições financeiras, né? Então, você às vezes faz um hospital todo tecnológico, onde as coisas são solicitadas por meio de iPads, de outros tipos de tecnologia, e que o idoso não se sente muitas vezes acolhido. Eu estou falando isso, eu tive queixa de paciente meu. Eu prefiro ir lá, porque lá eu consigo chamar a enfermeira pelo botãozinho. Eu não tenho que pegar uma tecnologia com a qual eu não estou íntima,
né? Para fazer essa solicitação. Até no mercado, né? Agora tem os caixas automáticos, não sei como que é a terminologia O correta. estacionamento também, que a gente Sim. só paga no totem, né? E é horrível, né? Assim, eu tiro caixa, mesmo que eu saiba que vai ser devagar, porque o sistema dá erro, aí você tem que chamar alguém para ajudar. No totem também de estacionamento. É mais prático mesmo, é uma questão de praticidade, né? Você contar com aquela outra pessoa, né? Os sistemas ainda não atendem qualquer um. E a gente ainda a geração atual, né? Digamos, uma geração jovem, a gente já não consegue operar. Imagina pessoas 60 a mais, né? Sem dúvida. E ninguém quer se estressar, ninguém quer ir no mercado para se estressar, ninguém quer ir no shopping para se no estressar. mercado já é estressante, né? Mas tem gente que gosta, mas quem gosta também sai estressado se não conseguir pagar de uma forma fácil. Eu detesto ir no supermercado, detesto. Mas vou, né? Tem que ir. Né? E no hospital também. Você tá lá no hospital, você tá passando um momento você tá ruim, mal, você tá né? tonto, você tá com dor de cabeça, você não quer pensar. E aí você tem que ficar achando qual que é o seu código, qual que é, pra onde você vai. Não é intuitivo, né? Não é claro. intuitivo. Que, aliás, é uma palavra bem legal da gente falar, intuitivo, porque é um dos pilares do desenho universal, né? É você olhar para algo e você já automaticamente você já usa, você já vai saber como usar, né? Então não é nada intuitivo. E a acessibilidade mesmo, e o projeto de uma cidade, né? Ela tem que ser pautada no desenho universal, né? Isso. Nessa flexibilidade, nessa coisa intuitiva, baixo esforço, né? Todos aqueles princípios do design universal se aplicam demais à nossa cidade gentil. Ai, sem dúvida, né? Até torneira, já tive idoso também, paciente idoso que queixou de torneira de shopping, que não sabia como que a torneira funcionava, né? E levou um tempão lá até que alguém entrou no banheiro e explicou para ela como funcionava, né? Então, assim, eu acho que em ambientes públicos, por onde circulam todas as idades, todas as gerações, elas se misturam, tem que ser intuitivo, né? E a Cristiana Arcângelo estava falando isso, né? Então, o restaurante, ele tem que atender todos esses públicos. A gente ainda vai ter gente que quer chamar o garçom levantando o braço, a campainha. Ainda chega, tem aquele QR Code para você ler do cardápio. O que é o cardápio Aí de você papel? tem que ter o celular para poder achar e entrar e não sei o que. Não, minha mãe não vai ver nunca. Ela sai de casa sem celular, né? Ela não consegue ver esses cardápios. Pois é. Aí ela só vai no restaurante que tem cardápio de papel. Olha ali, já Tô fez perdendo uma, dinheiro. né? Já restringiu os lugares. Se ela descobrir ainda do papel que tem acessibilidade, né? Ali que você consegue enxergar com letra grande, que é mais descritivo, mais ilustrado, né? Vai ser mais favorável à experiência do cliente, né? Que é outra coisa que a gente fala muito, a experiência positiva do cliente. Sem dúvida. Né? Ele até pode ir num lugar que ele não gosta muito, mas quando ele vai num lugar que ele tem uma experiência positiva, ele vai fidelizar, vai voltar, vai indicar, vai trazer a família, vai trazer os amigos, vai querer fazer o aniversário, né? Ele vai querer ter uma jornada ali com aquele negócio. Então, realmente, Tá vendo, empresários? Pensem nisso. Pensem em adequar os ambientes aí do estabelecimento, né? E talvez até a questão do selo, né? É claro que você fala sobre esse assunto do selo amigo do idoso, enfim. Então, preencher requisitos para ter esse selo, isso. né? É muito importante. Se você tem isso, né? Alguns lugares já podem ter isso. Mostre que você tem. Né? Procure, por exemplo, a gente, certifique isso, coloque um selo aqui, ó, aqui a gente tem acessibilidade, aqui a gente realmente pensou no idoso, pensou na pessoa, no obeso, na pessoa com baixa estatura, a gente está pronto para te na grávida, né? A gente está pronto aqui para te receber, né? Você é bem-vindo. E não tem como dar errado, né? Porque aí um chama o outro, um conta pro outro, que a gente sabe que as comunidades, os grupos de escola, tudo, né? A gente gostou de um lugar, a gente indica, né? Os grupos de WhatsApp é um burburinho de indicações, né? Então, vocês estão lá no WhatsApp. Eu falo, né? Quem trabalha vendendo, todos nós vendemos serviços, né? A gente vende nossa consultoria, a pessoa que está lá no restaurante vende os pratos, a comida dele lá,
né? Então, todo mundo está praticando venda, né? Então, a gente fidelizar o cliente é uma coisa importante para todo mundo. Muito no WhatsApp, principalmente né? no comércio, que é um serviço recorrente, né? A fidelização é essencial. E o eu acho que a gente aprende muito de uma maneira assim tranquila, sabe? Que ser uma coisa que você tem um desgaste mental ali, é uma coisa que flui. E eu estava vendo também um outro que é super legal, que é um palestrante que criou a marca Cláudia. O palestrante ele é excelente, ele estava falando dessa questão dos serviços iguais, né? Você tem, sei lá, 6 farmácias. Aqui em Brasília, né? Então, A Rua das Farmácias. A Rua das Farmácias. Qual farmácia que está recebendo melhor para eu eleger como a minha farmácia, né? Então, tem essas questões na minha quadra mesmo, tem uma farmácia pequenininha, que o dono tá lá e ele me atende, ele me chama pelo meu nome, ele sabe que eu não posso tomar esse antibiótico porque eu já tomei da outra vez. É muito diferente do que eu ir na grande rede que também tem lá na minha quadra, que vai ser aquela coisa. Ah, cadê a aqui? Tenho, não tenho, é tanto. Qual o seu CPF? Bora. Então, assim, é totalmente diferente, né? Personalizado, né? E isso faz diferença, né? Me faz voltar Você lá se sente especial. naquela farmácia. E daí pensa numa pessoa idosa que já tem aquele vínculo, aquela tradição, né? Manter a tradição, manter aquela memória, ter uma afetividade com o lugar, né? Então, assim, os comércios têm essa importância também nessa vida social do idoso, comunitária do idoso, né? Sem dúvida, então, né? Ele descer do prédio, poder ir caminhando, ir lá na farmácia, compra lá o remedinho dele, volta, sai com a sacolinha dele. Né? Isso é vida, isso é comunidade, isso é curtir a cidade, né? O Dado estava falando que ele estava querendo dizer isso, né, nas falas dele, que as coisas estão meio invertidas, né? Porque as pessoas estão precisando de acolhimento, as empresas precisam dar um diferencial, né? Mas tem esse etarismo ainda que impede de contratar pessoas mais maduras para determinados cargos. E aí também as pessoas jovens às vezes não correspondem e aí acaba virando robô, né? Então tá tudo virando robô, né? Você liga para qualquer lugar, é um robô. Você não consegue resolver nada, porque não tem ninguém que... Mas não é isso, mas não é isso, não é isso que eu quero. E aí começa de novo e não é isso. E eles falam, gente, cadê a pessoa, né, para me atender? Ai, é horrível, né? É horrível. E daí, quando a gente vê o idoso, né, mais lenta do que uma IA, mas como é mais interessante, né, importante pra gente essa troca, né? Pra saúde mental, né? Sim. Pra saúde mental, porque a pessoa, ela deixa de trabalhar, por exemplo, ela começa a ficar mais isolada, né? Então, estar em sociedade, ou voltar a trabalhar, ou voltar a frequentar a igreja precisa ser acessível também, né? Todos os locais precisam oferecer a possibilidade de a gente frequentar. E pense que legal, você ir na farmácia, você é idoso, ir à farmácia e ser atendido por outro idoso. Né? Muito legal, vai dar um papo aí vai bem dar legal. Um papo ótimo, né? Sem dúvida. Essa conexão, né? Você se sentir ali, né? Olha, que legal, né? A gente procura referenciais, né? Similares pares, né? Então, é uma coisa de comportamento natural humano, né? Essa coisa do espelhamento. A gente precisa se identificar, né? Com as pessoas e com o local onde a gente frequenta, né? Eu vejo muito também, claro. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas, gente. Mas eu queria comentar antes isso. Eu vejo muito
nos ambientes, hoje em dia, aquela decoração muito seca, sabe? Né? Então, assim, é tudo muito cinza, é tudo muito preto. E eu sempre falo disso, né? Porque eu sou ergonomista, eu falo banheiro preto é um caos para a pessoa idosa, né? Porque ela não enxerga o vaso, ela não enxerga pelo, não enxerga o piso, ela não enxerga nada, porque está tudo preto, né? Então, essas nuances do preto claro, preto escuro, o idoso não consegue enxergar. E aí eu acho que isso não é nada convidativo, nem para a criança, nem para o idoso. Então, não tem nada a ver com desenho universal. Como é que essa questão da moda, como que a gente pode lidar com essa questão do que está na moda em termos de arquitetura, mas a gente conseguir atender todos os públicos? O que você pensa disso? Pois é. A questão de escolha, por exemplo, de cores, né? Tem um pouco a ver com o público que você quer atingir, né? Mas quando eu abro o meu negócio, eu não posso atingir só aquele público, né? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu não quero fazer... Eu vou abrir um café, mas eu não quero fazer acessibilidade. Não é uma opção. Não é uma opção. Você tem que fazer. Pela lei, você tem que fazer. Você querendo ou receber ou não. Aí depois você faz seu marketing direcionado para quem você quer, mas você tem que fazer. Então, eu acho que entra um pouquinho nisso, né? Assim, a gente ter essa percepção de que outras pessoas vão usar. E daí entra a questão dos contrastes. E, gente, precisamos ser criativos, né? Tem muita forma de fazer ficar bonito, né? Então, e moderno. Assim, moderno. Então, vamos usar os elementos. Agora, a tendência é da gente voltar justamente para questões mais antigas, tradicionais, memoráveis. É aquela casa de vó que eu falei, né? A Casa Cor desse ano trabalhou essa temática, né? Desse ano passado. Você tem coisas mais naturais, né? Não precisa ser tudo branco, não, mas você traz outros elementos, recursos decorativos, plantas, cerâmica, cor, né? Mas você traz outros recursos que deixam esse lugar mais atrativo, né? E mais atrativo, assim, para o cliente e também para o funcionário. Esses ambientes que a gente fala, né? Trabalhados com os conceitos da neuroarquitetura e o design biofílico, permite uma melhor qualidade, inclusive para quem está trabalhando lá. Então, questões de burnout, tudo é reduzido, né? Então, assim, vale a pena o pessoal investigar outras possibilidades. Porque o preto mesmo é muito associado ao luxo. Né? Então, ele ficou na moda por conta disso, né? Então, a pessoa, eu quero fazer um ambiente sofisticado, né? Mas tem jeito de ser sofisticado de outras formas. Tem outras formas, né? Então, assim, o luxo está sendo transformado, esse conceito. Está sendo transformado para outro caminho, sabe? Que não é esse da exclusão, não é esse de ser tudo assim, do mesmo jeitinho, sabe? O luxo está sendo transformado em personalização, no artesanal, no conforto, né? As texturas, isso tudo é luxo, gente, né? A gente poder uma dose milionária, se a gente ter um luxo, assim, pé no chão, sabe? Porque a gente tá vendo que não tá dando certo esse caminho, esse luxo que exaure a natureza, que exaure as pessoas, que escraviza, não é o caminho. A gente tá vendo que não é o caminho, tá dando ruim. Então, assim, vamos procurar outra rota, né? E daí a gente volta, é isso, no meio de tanta IA, de tanta robotização, o luxo é você ter gente. É verdade. Né? É você ter gente, é você ter memória, é você saber quem fez. É verdade. O luxo hoje, a gente tem que mudar essa rota para a gente ter um futuro, né? Porque senão o mundo vai acabar e daí ninguém chega no 120. Aí vai ficar complicado chegar no 120. A gente tá vendo as crises climáticas, né? As enchentes. Tudo isso é uma coisa que acaba colocando, né, a humanidade em risco. Então, assim, a gente realmente tem que colocar o pezinho no chão e ver para onde que a gente está caminhando. Sem dúvida. E se a gente vai viver tanto tempo, a gente precisa ter mobilidade, tanto mobilidade pela cidade, né, mobilidade urbana, como também a gente poder praticar exercício em determinados lugares. A gente teve agora essa crise de calor, né, que sempre que tem esses momentos, né, que faz muito calor, vários idosos falecem.
porque os idosos desidratam com mais facilidade, porque às vezes eles não percebem o conforto térmico do ambiente. Então, assim, tá passando calor, mas não tá sentindo, não é como a gente, porque as coisas elas vão mudando. A gente, às vezes, a percepção da pele muda, você sua um pouco menos, você desidrata mais, enfim. Então, as coisas elas vão se modificando. Percebe, desidrata e acaba falecendo. E essa questão do conforto térmico, ela passa muito também pela parte do urbanismo, né, Clara? De você, parques, por exemplo, você vai ter um controle térmico e você vai ainda propiciar atividade física, né? Sim. E vamos propiciar um local de descanso, né, um refúgio ali, um bebedouro, né, um banheiro, uma possibilidade de água aspergindo para poder, né, umidificar esse espaço, né? Então, veja, são detalhes tão, né, pequenos de nós dois, mas que faz toda a diferença, né? Que faz toda a diferença. E a gente tem uma terminologia que é o design ativo, que é você promover um design que, intuitivamente, você faz a pessoa se expor à situação. Então, como que a gente desenha a nossa cidade para ela ser convidativa, para a pessoa sair e caminhar, fazer aquele trajeto, se exercitar mais, porque a gente sabe que é importante esse exercício, né, do idoso, ele tem que se exercitar, porque isso ajuda na diabetes, no colesterol, contra a obesidade, nas juntas, né? Todo esse movimento, então, físico, esse movimento social, né, mental, de você sair, respirar, ver céu, ver árvore. Desemparedar, sair da parede. Sair, né? Então, assim, como que a gente faz esse design ativo, né? Esse caminho, né? Que a pessoa vai ali e vai tendo surpresa, vontade de andar pela cidade. Hoje a gente não tem vontade de andar. A gente tem medo, a gente... é tão complicado. Não tem sombra, não tem né? Sombra. Desconfortável. Né? Principalmente, sei lá, o pessoal que mora aí nas cidades satélites, né? A gente vê como é difícil, né? Não tem esses ambientes para a pessoa caminhar gostoso ali, né? Essa caminhabilidade pela cidade, essas calçadas caminháveis. Então, é esburacada. Aí você vai saber até falar mais do que eu, né? A questão dos perigos mesmo, de acidentes, né? Demais. A gente vê que dentro de casa acontece banheiro. Prejuízos e perdas, mesmo que a pessoa melhore, sempre fica com alguma perda, né? Sem dúvida. E na cidade? Quantos não se machucaram nas calçadas, né? Demais, isso tem tudo a ver, porque assim, o que acontece? Os idosos, eles acabam sendo restringidos pela própria família. Porque assim, um dia ele saiu e aí ele caiu na rua porque ele tropeçou num meio-fio que era muito alto, porque ele torceu o pé num buraco, enfim. Aí o filho fica assustado e aí ele já diz, pronto, não pode mais sair de casa sozinho. Então, a pessoa começa a deixar de ver, muitas vezes, o lado bom da vida. Ela começa a ver o lado da doença, né? Então, eu não posso mais sair sozinho porque eu sou doente, porque eu sou incapaz. Isso é péssimo para a saúde mental, né? E não é só em casa que a gente tem que cuidar disso, mas na rua também, né? Mas é um desafio também, né? Eu acho que para todo mundo, né? Eu lembro quando eu tinha Valentina neném, que eu ia de carrinho de bebê. Tem lugares que não passa carrinho de bebê, né? Aí você tem, no caso do idoso, você tem escada em determinado lugar que é mais alto que a parte de baixo ali. E aí você tem uma escada que não tem um corrimão para te ajudar a subir, né? De repente aparece um degrau no caminho, né? E aquela questão dos degraus, né? Que às vezes é pior, importante. porque daí você não vê ele, você não percebe. Então, assim, sabe uma coisa interessante que eu tenho também tido muito retorno disso? É sobre o tempo das pessoas dessa caminhada. Então, vamos supor, a pessoa vai atravessar a rua. Uma criança sai correndo, né? Um jovem vai lá no ritmo dele. A gente de salto vai em outro ritmo. Mas e o idoso? Qual que é o ritmo do idoso? Né? Então, até o tempo do sinal... o idoso possa fazer essa travessia em segurança, devagar, né? Porque não adianta ele sair correndo, sem correr risco né? de cair, né? Então, assim, o impacto que tem também nessa questão da engenharia de tráfego.
Outra coisa interessante, um shopping me relatou outro dia, que eles tinham recebido uma demanda por causa do tempo da escada rolante, que era muito rápida. Olha, que interessante. Então, é uma coisa que a gente não pensa, né? Até nos critérios de avaliação de acessibilidade, tem isso. Mas como é importante, óbvio que é Tem muito gente de toda favorável, idade. né? Assim, é favorável para todos, inclusive para pessoas com deficiência e idosos, porque é um lugar seguro, é um lugar amplo, assim, com corredores largos, tem banheiro, tem elevador. Às vezes tem um paisagismo. Tem um Então, por exemplo, quem paisagismo. mora numa cidade muito grande, tipo São Paulo, que tem pato, ele vai legal. É, um docinho, tem o cinema. Assim, são tantos atrativos e num ambiente seguro, né? Mas, então, assim, esses empresários, os gestores, precisam olhar também para o idoso, como deixar ainda mais confortável, né? Ainda mais seguro, porque é um público cativo, né? Esse negócio da escada rolante tá até na lista aqui das perguntas, Ah, né? Que a pessoa tá falando que ninguém pensa na escada rolante, já manda automaticamente a pessoa por elevador. E né? A minha avó mesmo, ela tinha medo de escada rolante. Mas o elevador às vezes é escondido, não é? Também. E A pessoa demora, fica tem que chamar, e tem que circulando. compartilhar. Eu acho que o elevador, em alguns momentos, ele é complexo. Assim como me preocupa o tamanho dos prédios ultimamente, né? Dos prédios comerciais, né? Os prédios comerciais são enormes. Eu precisei ir num determinado prédio para resolver um negócio esses dias e eu demorei para chegar na sala, porque assim, vai para a direita, vai para a esquerda, a sinalização não é boa, você desce do elevador, tem um corredor enorme desse lado, outro enorme desse lado, um monte de portinha. Então, assim, a gente não tem uma sinalização muito boa. Eu fico pensando como é, que nem carro em estacionamento, porque eu deixei meu carro no estacionamento. Não tem sinalização, você perde seu carro facilmente lá, porque é muito grande, né? E se você está distraído, né? Às vezes, principalmente o idoso, né? Já tem tanta demanda e tal. Às vezes ele não se atenta a detalhes e daí acaba se perdendo o carro, né? Aí entra nos esquecimentos, né? Naquela, é porque tá muita demanda, né? É muita demanda cognitiva. Então, assim, podia ser mais fácil, podia ser mais intuitivo. A letra podia ser maior, o número podia ser maior. A indicação do caminho, esquerda, direita, né? Talvez utilizar cores, né? Pois é, cores. Você vê em hospital, né? Que eles usam as linhas para indicar, né? Por que não falar, bloco A é a linha vermelha, né? Bloco B, aqui mesmo, né? Tinha lá do A, B. Qual que é o lado A, B? Aí você fica procurando, né? Então, assim, a gente precisa, urgente, e isso são com soluções simples, que a gente pode resolver para a geração aqui dos meus pais, até para dos meus avós, né? É uma coisa que dá para fazer, é só a gente atentar, né? Aí volta a questão dos gestores, empresários, né? Estarem atentos, porque as pessoas querem circular. Eu falo muito isso. Vamos tirar as barreiras, porque as pessoas querem circular, elas querem ser incluídas, elas querem consumir, elas querem ir ao teatro, elas querem votar, elas querem participar da sociedade. Eu trabalho no SUS também, né, Clara? E aí no SUS, sempre que a gente vai fazer um projeto ou alguma coisa, que a gente quer convencer quem está acima da gente a acatar o projeto para a gente implementar, a gente tem que falar de dinheiro. Por quê? Porque tem uma gestão pública ali de um recurso e as coisas têm que caber dentro daquele recurso, né? E aí eu falo que essa coisa da especulação imobiliária, né, ela ficou assim por conta de dinheiro também. Então a pessoa ela quer construir um prédio muito grande com salas pequenininhas, porque para ela vai dar mais dinheiro, porque o metro quadrado é mais caro, quanto menor for o espaço, né? Então, esses dias um amigo engenheiro estava me explicando esse negócio do metro quadrado. Eu achei super interessante, porque eu estava vendo um apartamento menor, que em comparação com o maior estava mais barato, se a gente fosse pensar no metro quadrado. Então, assim, tudo gira em torno do dinheiro. Então, você precisa fazer as pessoas entenderem que aí ela não vai ter cliente, então ela vai perder dinheiro de alguma forma, né? Talvez ela tenha mais salas, mas será que ela vai vender todas essas salas? Será que todo mundo que abriu um negócio dentro daquele prédio gigante, que é mal sinalizado, que o elevador é complexo
e que as pessoas não conseguem usar, será que elas vão ir nesse lugar? Quantas vezes a gente deixa de ir em determinado médico, fisioterapeuta, advogado, porque é num prédio que não tem onde estacionar? Acontece muito. Né? Acontece muito. Então, assim, dinheiro não é só a quantidade, mas é também a qualidade. Precisa né? ter qualidade. É. E você veio falar de mercado imobiliário e eu me recordei dessa questão tanto do, tipo, você planejar hotéis, Airbnb, essas coisas para idosos, porque é um público que está querendo viajar ou visitar uma família, não quer ficar na casa, né? Sei lá, o filho às vezes mora num apartamento pequeno, não cabe ele pode ficar num Airbnb próximo, uma coisa assim. Então, assim, é um mercado que existe, que as pessoas muitas vezes não se atentam. E o outro mercado imobiliário são os flats ou apartamentos menores em condomínios que tem um concierge ali, que tem lavanderia, que tem um restaurante. A governança, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque é uma tendência que a gente tem muito assim, claro, ficou velho, não dou mais conta de cuidar, ou ser cuidado sozinho, vou para um asilo. Aquela coisa bem, né, novela mexicana, assim, né? Mas, gente, é difícil administrar uma casa, né? Muito. Eu vou querer ficar colocando roupa para lavar? Eu vou querer ficar fazendo comida? Não, eu quero curtir, eu quero ter minha casa, quero que seja bonitinha, quero que seja bem localizada, mas eu quero ter o conforto. Então, tem todo o mercado imobiliário que pode atentar para essa questão do idoso. Faz todo sentido, até porque os idosos estão querendo morar junto, né? Sim. É tipo assim, vou morar num prédio porque eu tenho mais 2 amigas que moram nesse prédio, né? Isso está acontecendo cada vez mais. E tem um movimento aí em Brasília disso, desses condomínios ali perto do lago. Que legal! De pessoas idosas que estão indo porque tem esse conforto. Que legal! Então, assim, tá perto da família, continua uma vida ativa, mas assim, não tem essas preocupações do dia a dia. Ela Sem pode só dúvida. curtir, ainda desce, tem piscina, tem sauna, academia, né? Aí contrata o personal. E então, assim, o mercado imobiliário, assim, tá se renovando. E os empresários precisam ficar atentos. Mas a gente já estourou aqui nosso tempo. Que pena. A gente fala e passa muito rápido, né? Mas é sempre uma porta aberta aqui para você voltar e para a gente falar mais sobre esses assuntos todos. Então, muito obrigada, Clara, por ter aceitado vir conversar conosco, né? Comigo, com o pessoal que nos assiste sobre esse tema tão importante. Ótimo, foi um prazer. Quem quiser continuar a conversa comigo, deixe pode seus entrar contatos lá no meu Instagram, né? Que é Canto Acessibilidade. E a gente continua essa conversa. Isso aí, isso aí. Então tá bom, gente. Vamos ter que encerrar, infelizmente, que a gente aqui ficava até amanhã falando. Então, um abraço a todos. Muito obrigada pela audiência, quem esteve com a gente aí, sobretudo quem ficou o programa todo, que a gente teve até uma falha técnica, né, no meio. E é isso. Até a próxima, gente.